Queridos irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui no nosso podcast EBD em Síntese. Sejam muito bem-vindos a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Você, professor, ou até mesmo você, aluno, que também está acompanhando nosso podcast. A lição de hoje é a lição de número 3, a lição que será apresentada no próximo domingo, e tem por título Entendendo o Novo Testamento. O texto que vai embasar a lição está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz: Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eu não estou sozinho nessa, me acompanha mais uma vez o nosso irmão Reinaldinho. A paz do Senhor, Reinaldinho. Paz do Senhor, irmão José, a paz do Senhor, irmão Milka. Paz do Senhor, você, amigo professor, amigo aluno, que está também aqui assistindo mais um desse episódio do EBD em Síntese Podcast. Muito bem. Pai do Senhor também a nossa irmã Milka, a nossa presença feminina que ilustra este podcast. A paz do Senhor, José, a paz do Senhor, Reinaldinho, a paz do Senhor, caro professor. É um prazer estar com vocês em mais um episódio, tá certo? E vamos juntos nessa jornada, nessa viagem pelo Novo Testamento, né, como é a nossa lição, aprender mais um pouquinho, tá bom? Conte conosco. Isso mesmo. A nossa viagem pelo Novo Testamento, que começou com a introdução falando sobre o período ali interbíblico, intertestamentário, e agora a gente está na lição que vai apresentar um panorama do Novo Testamento. A gente sabe que o Novo Testamento é esse segundo grande bloco da nossa Bíblia Sagrada, o primeiro, o Antigo Testamento, composto por 39 livros, e nós temos também o Novo Testamento, composto por 27 livros. E é interessante que você, professor, sempre bata na tecla de que também o Novo Testamento foi inspirado por Deus, assim como o Antigo. O Novo Testamento também, Deus inspirou homens para que eles escrevessem aquilo que o Senhor queria que nós aprendêssemos, né? Tanto os seus primeiros destinatários, como nós também que aqui estamos, que recebemos também a revelação da palavra de Deus. E é importante demais que a gente saiba que o Novo Testamento também foi inspirado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para trazer edificação para a sua igreja, para nos alcançar de forma grandiosa. E esse Novo Testamento, ele é pedagogicamente, né, dividido em alguns grupos. O primeiro grupo, o grupo dos evangelhos, composto por Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelistas que narraram fatos acerca da vida de Cristo, os milagres que Cristo fez. Nós temos também o livro histórico, o livro de Atos, onde Lucas ele vai narrar a história da igreja, o começo da igreja cristã, a história de Pedro, depois de Paulo e assim sucessivamente. Nós temos também as epístolas, seja elas paulinas ou as epístolas gerais, escritas por diversos autores. E por fim, e não menos importante, até porque o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. Esse livro, sem dúvida, que traz para alguns tanto medo, tanto pavor, mas que para nós também é um livro de extrema importância, até porque a primeira palavra que está escrita nele é revelação, e assim Deus quis falar conosco. E para nós começarmos a nossa aula de hoje, nada melhor do que começarmos com os evangelhos, estes livros tão amados por todos. Talvez algum diga, eu gosto mais de Mateus, outro diga, eu gosto mais de João. Enfim, toda a escritura é divinamente inspirada e fica ao nosso gosto ler um pouco mais um ou outro, mas o importante é que todos nós nos debrucemos sobre este tema. E aqui eu quero começar com a nossa irmã Milka. O Novo Testamento, Milka, temos aí os evangelhos. O que nós podemos falar sobre estes 4 livros tão importantes e tão essenciais para a vida cristã? Então, José, como você mesmo disse, né, são 4 livros que compõem esse grupo dos evangelhos e são extremamente importantes para a vida cristã, principalmente porque eles vão apontar a Jesus Cristo. A gente sabe que durante toda a Bíblia, tudo aponta para o Salvador. Então, desde a Gênesis, que o homem pecou, Deus diz que virá esse Salvador e tudo vai se desencadeando para a chegada desse Salvador. Só que é nos evangelhos que o Salvador chega. E esses evangelhos apresentam a vida do Salvador, que é Jesus Cristo. Então, a maior importância deles é porque neles nós vamos conhecer o nosso Salvador, aquele em quem nós acreditamos.
o aluno pode questionar, mas por que eu tenho que ler os evangelhos? Alguns acham até repetitivos, porque tem os evangelhos sinóticos, os 3 primeiros, né, que trazem geralmente as mesmas histórias, ou a maioria das histórias se repetem, mas contadas de formas diferentes para públicos diferentes, tá? A única exceção é João, que ele quase não faz referência nos evangelhos, mas a importância está porque apresenta Cristo. Se nós cremos em Cristo, devemos saber quem este Cristo é. E esses evangelhos nos apresentam a este Cristo, a este Salvador. Então, trazem Jesus como sendo Messias e Rei, como é o caso de Mateus. Em João, traz como Jesus sendo o Filho de Deus, que é o Verbo se fez carne. É assim que começa João, né? Então, inclusive, ele começa bem diferente dos demais. Você falou que uns gostam mais de um, de outros. Eu tenho um apego um pouquinho ali no livro de João. Então, sou suspeita para falar. Mas eles apresentam Jesus Cristo, né? E Marcos, ele traz Jesus como sendo um servo. Ele é filho, mas ele também é servo. E também temos o Evangelho de Lucas. E Lucas, ele faz uma biografia de Jesus Cristo endereçada a uma pessoa, só que ele não faz apenas um volume, né? Ele faz o segundo volume, que é o livro de Atos. Então, é um evangelho que ele tem uma continuação, inclusive. É muito importante que seu aluno saiba desses pontos. É um geral que eu estou falando agora, vocês vão ter outras lições falando especificamente dos evangelhos, então trouxe aqui só uma pincelada mesmo para a gente saber o que são esses evangelhos rapidamente e a importância deles. E não se esqueçam, Lucas, ele escreve o evangelho, mas também ele vai escrever um segundo volume, que é o livro de Atos, tá? Perfeito. Reinaldinho, sempre que eu olho para os evangelhos, é como se a gente tivesse um acontecimento, por exemplo, estamos nós 3 aqui falando de uma lição, cada um de nós vai abordar essa lição de uma forma diferente. Cada um de nós talvez queira enfatizar um ponto que achou mais interessante, que acha que pode se adequar melhor à realidade. E assim os evangelhos, cada um dos evangelistas, de diferentes pontos, alguns foram testemunhas oculares, como o próprio Mateus e João, outros tiveram informações através dos apóstolos, como Marcos e Lucas, mas de sorte que eles escreveram sobre Cristo com diferentes visões para diferentes públicos, mas a mensagem é a mesma, não é? É verdade, irmão José, irmã Milka, muito bem dito aqui. Interessante que as pequenas diferenças que existem entre os evangelhos, na verdade, ao invés de dificultarem a validade dos evangelhos, é o contrário. Eles valorizam ainda mais a veracidade dos evangelhos. Porque, veja, se fosse um uma cópia do outro, se fosse uma paródia do outro, vamos dizer Vamos combinar aqui de escrever igual. isso. Vai ser o evangelho de Reinaldo, de José e de Milka, né? Vamos fazer a mesma coisa. Então, ia ser algo mais parecido com uma espécie de estratagema para falsificar o evangelho de Cristo. Mas, na verdade, essas pequenas nuances diferentes mostram, em primeiro lugar, que são autores diferentes, com visões diferentes acerca de determinados pontos, e ambos inspirados por Cristo. A gente sabe muito bem que, naquela época, não havia um cânone do Novo Testamento, né? Na verdade, as epístolas paulinas foram escritas primeiro, né? Antes dos evangelhos. Mas é interessante que os evangelhos, eles dão base, eram homens que viveram com Jesus, que participaram do convívio com Jesus. Lucas, um grande historiador, que foi atrás ali da história de Cristo, conversou com pessoas que viveram com Cristo, ele foi atrás dos eventos mais minuciosos. Então, a gente vê que nos evangelhos nós vemos a morte de quem Cristo é, da sua obra redentora, da sua mensagem, das suas palavras aos homens, dos seus milagres, na verdade, e da sua obra redentora. Principalmente isso, a obra redentora de Cristo. O evangelho, ele nos humilha, muita gente fala assim, porque ele nos mostra o como nós somos falhos e quanto os homens tentam se salvar ao longo da história, mas a verdadeira salvação só vem de Cristo. Então, é isso que eu penso. Quando eu penso nos evangelhos, irmã Milka, irmão José, caro professor, eu penso na minha humilhação e penso que eu não mereço tanto amor, né? Eu acredito que quando você passa isso para o seu aluno, você professor, o mundo se abre, né? Porque você tem uma nova visão acerca das coisas. O evangelho
além de uma nova notícia, de uma boa notícia evangélica, ele abre a sua mente, abre a sua visão para o mundo espiritual. É esse gancho que eu queria puxar. O evangelho, ele é a boa nova, né? É a boa notícia. É a notícia de que agora Deus veio ao encontro dos seus, ou mesmo daqueles que estavam perdidos, e agora ele vem para buscá-los, e salvá-los, porque eles se haviam perdido, não é, irmã Milka? E aí a gente vê cada um deles escrever com um panorama, em um tempo um pouco diferente do outro, um mais aqui, outro ali, mas de sorte que eles apresentam ali o Cristo que veio para nos salvar. Exato. E é interessante porque os evangelhos eles estão colocados dentro do Novo Testamento, no início dessa segunda parte da Bíblia, mas não porque eles foram escritos primeiros, né? A gente vai ter epístolas que foram escritas antes, como é o caso da Epístola de Tiago, por exemplo. Se sugere alguns estudiosos de que Tiago foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, porque ele data bem antes da escrita dos evangelhos. Mas, para uma questão de entendimento de quem lê a palavra de Deus, os evangelhos é colocado logo no início, porque imagina, como é que eu vou saber por que a igreja passou perseguição, ou porque o Espírito Santo ele foi derramado ali, como é contado no livro de Atos, ou porque a gente tem que viver uma vida santa, ou até mesmo porque Jesus vai voltar, como ele vai voltar, se eu não sei quem é esse Jesus Cristo, se eu não sei o que ele fez, se eu não sei como é que ele veio. Então, os evangelhos são colocados no início por conta desta questão narrativa, questão também de lógica e para facilitar o nosso entendimento. E assim a gente vê a preocupação que o próprio Deus tem em orientar aqueles que formam o cano para que tudo seja feito de forma que se entenda. O evangelho ele é sempre claro, a palavra de Deus sempre deve ser clara. E isso não é um erro, não é porque um livro foi escrito antes ou um escrito depois que está errado, não, é uma questão de organização para melhor entendimento. Inclusive, professor, se na sua sala tiver algum aluno que é novo convertido, ou que os pais se converteram há pouco tempo ou não são cristãos, você pode estar sugerindo ele a começar a leitura da Bíblia, até mesmo por um dos evangelhos, para ele começar a entender o que é que ele crê, quais são as bases dessa fé. Então, ele começa pelo evangelho, conhecendo quem é Jesus Cristo, depois ele pode seguir ali para a carta de 1 João, que também fala sobre salvação, sobre o amor de Deus. Isso vai ser uma boa base para ele. Perfeito. E é importante nós fazermos a observação que o Novo Testamento ele tem um índice de confiabilidade, né, seus manuscritos altíssimo. Nós temos mais de 5.000 manuscritos só do Novo Testamento, isso não é nada comparado ao Novo Testamento. O segundo colocado tem um pouco mais de, talvez, 10% do número de cópias que nós temos do Novo Testamento, que é o Ilíada, de Homero. A gente tem aí um Novo Testamento que foi escrito cerca de 15 a 20 anos depois da morte de Cristo, algo muito recente para os padrões da história. Então, você pode, através disso, professor, reafirmar que o Novo Testamento ele é confiável, que apesar de nós não termos os manuscritos originais, nós temos cópias que são confiáveis, que não tem nenhuma adulteração doutrinária, nós temos a Bíblia em nossas mãos e nós precisamos lê-la, né? E foram escritas por homens que, se não foram testemunhas oculares, como foram Mateus e João, Lucas e Marcos não foram testemunhas oculares, mas eles pesquisaram com Pedro, como foi o caso de Marcos, e com Paulo e outros apóstolos, como foi o caso de Lucas, e eles, Lucas disse assim, eu fui pesquisar para fazer algo minucioso, e ele faz o seu primeiro volume, e ele não para por aí, não é, Reinaldinho? Ele vai fazer o segundo volume, que é o livro de Atos, e aí ele começa a dizer, olha, eu fiz o primeiro tratado, mas tem coisa ainda que eu quero falar. Perfeito, José. A Bíblia, como um todo, a gente já tratou, né, em sala de aula nesse ano, que o Antigo Testamento foi nos dado. Nós recebemos o Antigo Testamento dos judeus. Eles mesmos validaram, preservaram o texto bíblico. Mas o Novo Testamento ele foi escrito pelos apóstolos de Jesus,
os estudiosos, né, que também eram apóstolos, o Lucas, o Marcos, bem como José falou. E, segundo a tradição bíblica, o livro de Atos também foi escrito por Lucas. Então, é como se houvesse uma continuação. Tanto é verdade que o livro de Atos, ele também ele tem vários nomes. Alguns chamam ele de livro o quinto evangelho, chamam de o evangelho da igreja, Gênesis da igreja, e aí chamam também, de Atos do Cristo que subiu aos céus. Por que isso? Porque é como se houvesse uma continuação do final de Lucas, não é verdade? Você vai lá na sua Bíblia, você vai no outro capítulo de Lucas, certo? Então você vai, os relatos, eles falam da ascensão do Senhor Jesus aos céus, né? A sua ressurreição, não é? E aí, depois disso, você pode começar a ler o livro de Atos. Por isso ele chama de o quinto evangelho, vamos dizer assim. Nesse livro, a gente tem algumas questões interessantes. A sua validade, como Lucas, não, José. Já estou confundindo José com Lucas. Mas, como José já bem disse, a validade é muito interessante. Naquela época, as cartas eram compartilhadas pelas comunidades cristãs, não é? Então, foi chegando-se no consenso, porque eles viam que, realmente, esse aqui, Lucas disse que era ele que escreveu, então use também esse aqui. Então, havia toda essa comunidade envolvida em busca dos verdadeiros ensinos, né? Numa teologia de qualidade. Assim como você, professor, busca um ensino de qualidade aqui no EBD Ensina esse Podcast, eles também eles procuravam encontrar a verdade, textos que tivessem verificação. E a gente consegue até observar testemunhas primitivas, né? Lá no cânon muratório, em 170 depois de Cristo, eles afirmam que havia um autor que escreveu Atos dos Apóstolos, né? Eusébio Cesareia também cita isso, então há todo um arcabouço que vai validar o Novo Testamento e o livro de Atos também como verdadeiro. Flávio Joséfo, ele cita os cristãos, ele cita, então, a Bíblia é um texto muito confiável. Sócrates, por exemplo, você não pode dizer que Sócrates existiu, por exemplo, mas Cristo não. Cristo você tem confirmações históricas, que nosso Senhor veio, existiu, foi assunto aos céus, e Atos começa narrando a história da igreja, o início da igreja. Provavelmente, a data mais segura que eu digo para vocês, meus irmãos, é que foi escrito no ano 63 depois de Cristo. Por quê? Porque ele não menciona nem o julgamento de Paulo, nem menciona a destruição de Jerusalém, nem o incêndio e a perseguição dos cristãos em Roma. Então, por isso, a data mais provável é que seja em 63 a.C., e não depois. Alguns autores dizem que seja depois, mas essa é a melhor data. E, para não demorar bastante, a gente tem aqui alguns pontos interessantes para ser tratado no livro de Atos. O primeiro é o Pentecostes. Ele inicia com Pentecostes, inicia com a descida do Senhor Jesus com a descida do Espírito Santo ali repartindo línguas entre os nossos irmãos. Então é importante você, professor, que você lembre que o Espírito Santo veio, ele disse, não vos deixarei órfãos. Não é verdade? Interessante, José, que os discípulos de Sócrates, depois que ele morre, eles se chamaram de órfãos. Eles eram chamados de órfãos, porque não havia ninguém para ensinar mais nada a eles. Mas Cristo não, ele vem e manda o nosso Consolador, que é o Espírito Santo. Ele disse, né? Não vos deixarei órfãos. Maravilha, glória a Deus. Irmã Milka, esse livro ele traz vários relatos. Lucas era um historiador muito apurado. A gente tem comprovações de tudo que Lucas escreveu ali, você tem registros, coisas extraordinárias. E nós temos no livro de Atos uma coisa muito importante, que já foi falado aqui, que é a questão do Espírito Santo. E nós sabemos que é importante que você, professor, reafirme essa doutrina da nossa igreja. Nós somos uma igreja pentecostal
E muito do nosso modelo pentecostal vem justamente do modelo lucano, né, de Lucas Atos. E o que a gente poderia trazer de aplicação a respeito desse livro tão importante que é o livro de Atos dos Apóstolos? Muito bom, José, muito bom mesmo. A gente sabe que a nossa igreja, ela acredita no Espírito Santo, acredita que o Espírito Santo continua atuando em nós e acredita na diversidade de dons. Nós entendemos que os dons continuam até hoje. E esses dons, a gente começa a perceber eles ali no livro de Atos. Quando o Espírito Santo ele desce, ele toma ali os apóstolos, mais os discípulos que estavam reunidos, esperando essa descida do Espírito Santo, em obediência a Jesus Cristo. Eles não simplesmente se reuniram ali à toa. Eles se reuniram confiando, crendo que o mesmo Jesus Cristo que veio, ordenou a eles subir aos céus. Eles sabiam quem ele era, criam neles, e aí obedeceram, e o Espírito Santo desceu sobre eles. Esse é um primeiro ponto que eu acho interessante que a gente tem que entender. O Espírito Santo, ele é real, mas a gente tem que crer nele. A gente sabe que nós temos a nossa fé em Deus, a nossa fé no Espírito Santo, a nossa fé em Jesus Cristo, na Trindade. Então, o primeiro ponto que a gente aprende aí é o Espírito Santo. No Espírito Santo é também termos a fé. Temos a fé que, assim como Deus também concedeu naquele tempo, ele continua concedendo nesses tempos atuais. E isso não mudou. E o nosso Deus, ele é imutável. Isso é um ponto também interessante. Uma coisa que eu acho muito interessante em relação ao Espírito Santo, que está ali no livro de Atos, é a personalidade de Pedro. Vou chamar essa personalidade. Porque a gente vê nos evangelhos Pedro como uma pessoa sendo muito possível, extremamente possível, né? A gente vê ali quando Jesus vai ser preso, pega a espada, vai cortar a orelha e tal, e Jesus disse, você me ama, amo. Não, Jesus, você não vai ser morto, se você for, eu vou junto. E depois ele tem medo, ele era um ser humano, né? A gente também temos que ter esse lado, Pedro era um ser humano, ele tem medo, ele recua, mas depois que Jesus volta, ele é ressurreto, ele começa a ter uma outra transformação. A primeira transformação foi quando ele começou a seguir Jesus Cristo, ele deixou tudo para seguir Jesus. A segunda que a gente vê é que ele começa a mudar seu comportamento após a ressurreição. A gente vê quando ele vai dizer, quando Jesus pergunta a ele, tu me amas 3 vezes? Na terceira vez ele diz, Senhor, tu sabes. Né? Ele já muda a sua resposta. E ali em Atos a gente vê também já uma outra mudança. É quando estão dizendo, estão bêbados a essa hora do dia, esse povo já está desse jeito, e Pedro se levanta com autoridade e diz, não, nós estamos bêbados, isso aqui o cumprimento da profecia ali de Joel. Então, veja que aquele Pedro, que tinha todo aquele impulso, Deus pega, o Espírito Santo desce, e aquele impulso ele passa transformado em autoridade para pregar o Evangelho. E vejam que esse Pedro também, ele continua tendo mudanças. A gente vai ver no decorrer das histórias, quando Pedro tem a visão dos animais, e Deus diz, mata e come, ele não, porque é impuro. E ele vai ter um encontro com um centurião, ele entende a visão, aceita os gentios. A gente vê um Pedro muito mais, com o coração muito mais aberto a propagar este evangelho a todas as pessoas. E isto é feito pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem convence o homem e é o Espírito Santo quem muda. Ele é quem muda as pessoas. E aí, professor, deixa eu dizer uma coisa muito interessante e para mim é muito importante. Quando a gente está dando uma aula, a gente está ensinando a Jesus Cristo, ou a gente está evangelizando, a gente tende, às vezes, a querer convencer a pessoa a todo custo, a convencer o nosso aluno, às vezes, à vontade, de abrir a mente do aluno e colocar na cabeça dele. Só que não é assim que funciona. Temos que descansar em Deus, que é o Espírito Santo quem vai direcionar tudo isto. E isso a gente aprende em Atos. Mas o Atos fala de um contexto histórico, fala do Espírito naquele momento, mas isso é aplicado a nós. É quando a gente vê como esse Espírito Santo atua ali, a gente tem que aprender com aqueles que passaram por isso, para vermos isso. Professor, leia a palavra de Deus e aplique a sua vida, aplique nos diversos contextos, porque essa palavra ela é viva e é eficaz. E saiba que assim como o Espírito Santo foi derramado naquele período, o Espírito Santo continua sendo derramado desses tempos. E estamos vendo tempos que cada vez mais necessitamos sermos guiados por ele. Oriente o seu aluno a buscar esse Espírito Santo. Talvez você tenha alunos que não sejam batizados, ou que não tenham dons, ou que não se sintam vocacionados. E o livro de Atos ele vai abordar várias situações como essa. E aquele Deus que operou lá, ele continua operando. Fale isso ao seu aluno e descanse, que é Deus quem convencerá ele que isto é verdade. Amém?
Amém. Glória a Deus. E a gente vê nesse livro de Atos que esse Espírito Santo ele vai impulsionar, principalmente aí nessas missões transculturais, o apóstolo Paulo. Paulo faz ali 3 viagens missionárias, há quem diga que ele ainda fez uma 4ª viagem. Paulo era alguém que era muito envolvido nessa missão, era o ministério que Deus colocou em seu coração, o ministério itinerante de pregação aos gentios, e esse evangelho ele vai se expandindo além fronteiras. E há necessidade, então, dos apóstolos começarem a enviarem epístolas, cartas, para que a igreja pudesse ter uma unidade doutrinária. E aí Paulo vai escrever várias cartas, praticamente metade do Novo Testamento, depois Pedro também escreve as suas, Reinaldinho. E a gente vê esse cuidado pastoral com a igreja, para que a igreja tivesse ali aquela ortodoxia, uma unidade doutrinária, para que nada fugisse ao padrão que os apóstolos tinham estabelecido. Amém, é verdade, José. O apóstolo Paulo, ele tem uma vida muito agitada, né? Ele já nasce num lar que ele tem ensinamentos judeus, mas também tem ensinamentos helênicos. Então, ele é uma pessoa que cresce em conhecimento, ele foi ensinado. Ele nasceu ali no século V depois de Cristo. Mais ou menos os historiadores, eles acreditam que foi essa data. Então, ele frequenta a escola de Gamaliel, ali com seus 20 anos, 15 anos por ali, ele já vai começar a estudar. Era um fariseu, era uma pessoa que ele tinha um zelo pela lei, um zelo ferrenho pela lei, pela dogmática judaica, né, e a norma judaica. E ele, na primeira oportunidade que ele tem de perseguir os cristãos, ele vai e aceita, não é? E aí ele se transforma naquele homem que persegue cristãos. Provavelmente, alguns dizem que ele esteve lá no apedrejamento de Estevão, por exemplo. Ele esteve lá, não disse que ele participou, mas que ele soube, ou que ele esteve lá presente naquela cidade durante o apedrejamento de Estevão. Então, no século... Tá mudo aí, José? Liga o microfone. Ele disse que consentiu na morte de Estevão, né? Ele estava Exatamente. ali segurando as vestes, né, daqueles que apedrejaram. Exatamente. E Paulo, né, como nasce ali no ano 5, ele quase que era quase Isso. contemporâneo de Jesus, né? Faltou o pé. É porque Jesus tinha um plano com ele um pouquinho depois, né? Mas Exatamente. alguém extremamente importante. Exatamente. E aí, no ano 32, ele persegue a igreja do Senhor. Ele passa aí em média, 2 anos ainda perseguindo os crentes, matando crentes, torturando crentes. Mas aí, Paulo lutou uma guerra que ele não conseguiria vencer. Ninguém pode lutar contra Jesus e sair vitorioso. Sempre você vai perder. Sem Jesus, a gente sempre perde. É uma guerra fadada à derrota. E aí a gente tem aquela passagem linda lá em Atos 8, conversão dele em Damasco, né? Bom, e a partir daí você tem a conversão dele, ele vai para Jerusalém e ao concílio, né, de Jerusalém. Mas primeiro a viagem de Paulo, né, a primeira viagem de Paulo, ele viaja lá, lá no ano de 47 a 48, um ano de viagem, o século depois de Cristo. Depois disso ele vai para o conselho, para o concílio de Jerusalém. Lá eles confirmam que Paulo era pregador do Evangelho da Graça. E aí você tem, na segunda viagem de Paulo, ele começa a escrever algumas coisas, né? Ele escreve Gálatas, escreve Primeira e Segunda Tessalonicenses, né? Depois da terceira viagem dele, ele vai escrever 1 Coríntios, 2 Coríntios, o resto, todas as outras epístolas. Interessante. Interessante. E quando ele é preso também, ele também vai escrever. Eu quero mostrar para vocês aqui esse livro. Já boto aqui com uma sugestão de leitura. Esse livro do John MacArthur, que é Uma Vida Fiel. Tudo sobre Paulo, Atos, as suas cartas. No nosso slide aqui da aula, a gente vai disponibilizar algo parecido com isso aqui. É uma linha cronológica da vida de Paulo, para você utilizar na sua aula quando você acha necessário. Mas a primeira epístola que
Paulo escreveu foi Romanos, e eu passo para José para ele comentar acerca da epístola de Paulo aos Romanos. Muito bem, a gente vê que Paulo ele escreve sobre muitos assuntos, não é? Uma diversidade de coisas, professor, que Paulo fala ao longo de suas epístolas. E na carta aos Romanos, Paulo se dedica muito acerca da justificação pela fé. Pois José, não, só uma correção. Eu falei que era a primeira, mas não, é a primeira que temos na organização do cânone do Novo Testamento. Não foi a primeira, né? Só uma correção da minha parte. perfeito. E aí, nessa carta de Paulo aos Romanos, ele se dedica sobre um tema muito importante, que também vai ser comum à Epístola aos Gálatas, que é a justificação pela fé. Né? Havia uma discussão muito forte na igreja sobre a justificação. Alguns diziam que era pelo cumprimento da lei. Então, Paulo vai fazer um grande compêndio acerca da justificação pela fé. Fala sobre a consagração ao Senhor, sobre a obediência às autoridades. Então, Paulo faz um apanhado de muitos assuntos importantes. Alguns dizem que é a carta mais teológica que Paulo faz, não é? Uma carta riquíssima. E em outras cartas, como Corinto, a carta aos Coríntios, Paulo então vai trazer muita coisa, ressurreição, problema de divisão que existia na igreja, aí irmão processando o outro, problema na ceia, problema no culto, não é, amigo? Que a gente vê Paulo escrevendo, enfim, muitos assuntos, mas a gente vê o cuidado que ele tinha pela igreja. E eu queria que você, Mica, também trouxesse sua participação acerca desse assunto, porque nós vemos um apóstolo muito preocupado também em preparar sucessores, né, obreiros que também cuidassem da igreja como ele. Isso mesmo. Paulo, ele foi um apóstolo extremamente preocupado e que sempre tentou ser participativo nas igrejas, mesmo à distância, então, por os epístolas, e ele não se cansava. A gente vê ele escrevendo mais de uma epístola à mesma igreja. Por exemplo, Corinto, a igreja em Corinto, ela recebeu 2 epístolas. Então, tinha-se um problema, ele mandou. Teve-se outro, ele manda novamente. E a gente vê na carta, por exemplo, 1 Coríntios, que eram situações que a igreja passava e fundamentos da fé. Vejam que os irmãos não estavam sabendo ceiar, né? Então a gente vê algo falando por Jesus Cristo, eles não sabiam ceiar. Às vezes não dá valor, né? Tipo, a ceia a gente tem todo mês. Aqui a gente está gravando, é terça-feira aqui na minha igreja, amanhã vai ser a ceia, e a gente está acostumada já com a liturgia tal, às vezes vai em automático, mas assim, os irmãos daquela época, bem próximo de Jesus Cristo, não fazia 2000 anos que Jesus Cristo tinha vindo e morrido, fazia muito menos tempo. E eles não sabiam cear. E o apóstolo Paulo, ele chega ali tendo que orientar a cear. Os irmãos em Coríntios, por exemplo, não sabiam como usar os dons. A gente sabe que Corinto tem uma diversidade de dons na igreja em Corinto, mas eles não sabiam como usar e Paulo ali vem para ensinar. Eu vejo muito as cartas de Paulo, as epístolas de Paulo, todas as epístolas, todo o texto da Bíblia Sagrada é extremamente atual, mas as epístolas, elas trazem sempre ensinamentos que estão sendo tão necessários nos últimos dias, sabe? A gente está vendo novamente o que era pregado antigamente de errado, em que tanto o apóstolo Paulo, como João, como Pedro escreveram para intervir com relação a heresias, falsos mestres, falsos ensinos, que esses ensinos errados estão retomando a nossa igreja. E olha só, é algo que já está escrito há tanto tempo, mas que a gente tem permitido, de certa forma, entrar nos corações, nos ouvidos dos nossos membros. Então, a importância de a gente não apenas ler esses textos, mas de a gente interpretar esses textos e aplicá-los. A leitura por apenas ler é bater ponto. E viver o evangelho não é bater ponto. A gente não deve chegar e, tenho que orar, vou orar, tenho que ler, e ler de qualquer jeito, orar de qualquer jeito, enfim, não se importa, vai no automático. Isso não é vida cristã. Inclusive, nas epístolas gerais, a gente vê muito a exortação sobre viver uma vida em santidade. E viver em vida em santidade, ela não é viver no automático, é viver uma vida se relacionando verdadeiramente com Deus. Então, a gente vê essa importância da leitura e aplicação dela. E outras epístolas que Paulo escreveu, além de Romanos, além de Coríntios, que vocês também
podem estar comentando com os seus alunos e vendo também o que é que eles sabem sobre. Imagina, você sondar os alunos sobre os conhecimentos que eles têm. Isso poderia ajudar o professor a ver o que é que você precisa acrescentar na aula. Não porque sua aula não é boa, mas porque você percebeu uma deficiência nos seus alunos. Eles são adolescentes, 15 a 17 anos. Eles não têm o mesmo conhecimento que você. Então, você pode estar sondando o que falta e estar acrescentando nas suas aulas também. Seria bem interessante e muito enriquecedor. Muito bem. E aí a gente tem, lembrando sempre, professor, que nós vamos ter lições nos pormenores. A gente vai estudar cada divisão dessa, cada seção dessa, onde você vai poder aprofundar ainda mais esses livros para os seus alunos. E é importante, fazendo um desafio aos seus alunos, que façam a leitura do Novo Testamento. Nada melhor do que o aluno conhecer ainda mais. São livros de fácil leitura, principalmente os evangelhos, e eles vão seguindo ali aquela sequência lógica, onde eles vão poder entender o evangelho, como a igreja, como o evangelho chegou até nós, quantas pessoas dedicaram as suas vidas para que essa palavra nos alcançasse. Não é? Os apóstolos, aqueles que sucederam os apóstolos, até que chegasse a nós. E, por fim, no Novo Testamento, nós temos aí um livro que é tão temido por muitos, que é o livro do Apocalipse. Quando a gente fala, às vezes, em Apocalipse, alguém diz, meu Deus, eu tenho medo, o que vai acontecer? E outros dizem, a gente já está vivendo o Apocalipse. É verdade, até porque a gente já está ali na iminência de acontecimentos que em breve hão de acontecer. Glória a Deus por isso. Eu quero que ele venha logo também. É verdade. E a gente vê que Deus é um Deus tão preocupado em se relacionar e se revelar com o homem, que ele se apresenta, a primeira palavra do livro é a revelação, e é o próprio nome, é Apocalipse, é a revelação de Deus para nós, Reinaldo. Amém. Eu acho o livro do Apocalipse, junto com Ezequiel e Daniel, eu acho, assim, algo impressionante, a precisão cirúrgica da revelação divina. É incrível, não é, Milka, né, José? Eu acho que o Apocalipse, as pessoas, como o José bem já mencionou, as pessoas têm medo, porque acham um pouco confuso, mas, meus irmãos, ali está a nossa vitória, nossa esperança. Né? Como diz aquele hino, nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Não é? O Apocalipse é a confirmação de que só em Jesus há salvação. Nós vemos Adão tenta se salvar, não consegue. No período dos juízes, a gente vê aquele povo tentando, levantando a salvação. O povo antes tinha pedido um rei, um povo depois, né, pediu um rei a Samuel, e os homens tentam a todo instante encontrar salvação para a sua vida, porque o homem não foi feito para essa vida, ele sente a morte, ele se afeiçoa de uma eternidade que ele não conhece. Né? O coração do homem tem um vazio que somente o Senhor pode preencher, e o Apocalipse é a nossa vitória. É o triunfo do governo de Deus sobre a morte, e isso é de arrepiar os pelos, porque é a consumação da história. Né? É a consumação das Escrituras na pessoa de Jesus Cristo, que morreu por nós. Ele retorna e instaura o seu domínio perpétuo. Né? O mal, a morte é vencida, e nós encontramos com o nosso Senhor. Eu acho que essa lição, inclusive, eu acredito que seja a última, mas ela é assim, eu acho que é perfeito. Foi perfeitamente colocada, até mesmo no cânon, deixar isso para o final, nos termina a mensagem bíblica com uma fonte de esperança. Embora o evangelho ele nos humilhe, mas o evangelho diz, você morre, porque você só vai ter vida enquanto houver a morte, quando você morrer para você mesmo. Muito bem. É um livro realmente fantástico, e a gente vê que no penúltimo versículo, né, a mensagem é: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Esse é o desejo daqueles que leem, que escutam, que pregam, né, o Apocalipse, que cantam, porque é o nosso desejo que todas essas coisas se cumpram. É verdade que é um livro de difícil interpretação,
ali a símbolos, a coisas que até mesmo grandes eruditos divergem, mas a mensagem do livro é que Jesus triunfará, né? É que tudo está no plano de Deus e que tudo vai se cumprir. E nós vemos, Milka, este governo do Senhor ao longo do tempo, né? Ao longo de todas as eras, até a consumação delas, Deus está no governo através de Cristo e dominará sobre todas as coisas. Isso mesmo. O livro de Apocalipse tem algo que eu acho muito interessante, porque ele foi escrito por João, certo? Esse João ele também escreveu o Evangelho, em que ele mostra Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. Ele escreve 3 epístolas. Nessas epístolas na primeira ele fala novamente sobre Cristo, sobre salvação, apresentando Cristo como sendo um advogado e falando novamente sobre a salvação dos nossos pecados. Na segunda e terceira epístola, ele já mostra como devemos viver uma vida como cristãos, também barrando doutrinas erradas que estavam surgindo. E aí ele tem depois a revelação do que ainda iria vir, desse Salvador que ele conheceu e de como seria a igreja a qual ele tinha orientado, o que ela iria ver depois, como é que ela iria viver. Momentos de glória, usando a expressão popular, né? Porque nós vemos a Bíblia começando com um começo muito ruim para a humanidade, com o pecado. Mas ela termina gloriosamente, mostrando a redenção da igreja, vivendo com Cristo, reinando com Cristo. Então, veja, aqueles criados por Deus, que pecaram e foram separados de Deus, não sendo merecedores de nada, foram redimidos, como a gente vê no Novo Testamento, ali nos Evangelhos. Eles aprendem a viver uma vida santa e correta, como as epístolas ensinam, e termina com o livro da Revelação, mostrando que há esperança, porque um dia aqueles que aceitaram a Cristo reinarão com ele. Então, veja como é glorioso. A leitura da Bíblia é extremamente rica e extremamente esperançosa. Nós temos esperança, sim, de dias melhores. O mundo não tem, porque o mundo jaz no maligno, as coisas tendem a piorar, mas para a igreja a história é um pouco diferente, porque sabemos que estamos em Cristo e que o fim das coisas não é o fim da terra para nós. Depois daqui, nós viveremos algo muito melhor do que vivemos agora. E isto é a esperança. Adolescente, jovem, criança, adulto, a salvação não tem idade. A salvação ela é para todos. É dada por Deus. O evangelho é para ser dito a todos. E a todos esses que aceitarem Cristo têm o direito de serem filhos de Deus, como João mesmo disse, tá? Em João capítulo 1, né? E o aluno ele precisa saber disso. Isso pode trazer esperança ao aluno, sabe por quê? Porque a gente vive uma geração extremamente estimulada por conta das redes sociais. A gente vive numa geração extremamente competitiva, até mesmo para entrar na universidade, talvez na instituição federal, ou a competição para ser o melhor aluno, para ser, às vezes, o melhor no esporte, o melhor irmão, o melhor filho. É sempre o melhor, o melhor, o melhor, como se tudo fosse acabar aqui. A gente vê hoje aumentos de depressão, ansiedade em crianças e adolescentes. Mas entender que a nossa vida ela não é para ser vida para este mundo, mas sim para a eternidade, por causa de Cristo, e mostrar que no final a gente viverá no céu onde não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá mais morte, é diferente. Isso ressignifica a vida do seu aluno. Ele pode passar a entender que é competitivo o mundo, sim, mas ele não vive para as glórias daqui, ele vive para glórias eternas, que é a glória de Deus. E ele está aprendendo isso nesse 2 trimestres. Ele aprendeu sobre quão pecaminosa é a natureza dele, quão errado foi no Antigo Testamento, e agora ele está aprendendo sobre a redenção e também sobre a vida gloriosa que terá em Cristo Jesus. Muito bem. Então, querido professor, olha, essa aula está imperdível. Muita coisa boa que a gente tem para apresentar. Eu sei que o tempo é curto, mas que você aproveite o máximo possível com seus alunos, lembrando sempre que você vai ter a oportunidade depois, em outras lições, de aprofundar ainda mais esses conhecimentos. Aqui irá uma apresentação panorâmica do Novo Testamento, mas já deu para ver que vem muita coisa boa pela frente e, com certeza, os nossos alunos vão ser edificados através da palavra de Deus. Incentive seu aluno a ler a Bíblia, a ler o Novo Testamento,
E se ele quiser ler com você o livro do Apocalipse, faça um grupo de estudos, leia com eles, tente explicá-los para que eles também entendam este assunto. E para facilitar, não é, esse processo de aprendizagem, nós temos aí as dicas pedagógicas, irmã Milka. O que a gente pode acrescentar, e Reinaldinho, para os nossos professores, para que a nossa aula seja ainda melhor na lição de número 3? Você pode estar usando, professor, uma atividade de fixação. Você pode estar, ao final das aulas, fazer perguntas ao seu aluno e pedir para responder se aquilo é verdadeiro ou se é falso. Você pode estar usando o Kahoot, se for a sua realidade, é pedir para os alunos trazerem um celular, você fazer as perguntas por esse aplicativo, eles gostam bastante. Ou então você pode, se não for a sua realidade, da sua igreja, dos seus alunos, nem todos têm acesso ao celular, internet, enfim, você pode fazer plaquinhas verdes e vermelhas para verdadeiro ou falso, distribuir os alunos, vai perguntando, num, dois, três já, levanta verde se for verdadeiro, levanta vermelho se achar que é falso, e para estimular, você pode estar dando aí um prêmiozinho para ele, né? Ou para quem acertou mais, você dá uma caixa de chocolate, uma barra, alguma coisa assim, ou então você pode dar individual, eu gosto muito de individual, eu compro várias balinhas, a classe já conhece, eu cheguei a uma bolsa com balinha, todo mundo já sabe. E vamos lá, acertou uma, eu jogo uma balinha, acertou outra, eu jogo e vai por perguntas. E eles amam. A ideia é que eles fixem, e fixa mesmo, né? Porque eles recebem algo, eles gostam. E também eles se sentem motivados a participar outras vezes e outras aulas, a continuarem vindo. Muito legal essa dinâmica da irmã Milka. Eu estava pensando em algo para que a gente sabe que tem alunos que sabem muito da Bíblia e outros que sabem pouco da Bíblia, né? Pouco da Bíblia. Mas o primeiro ponto é saber, por exemplo, a ordem dos livros. É muito interessante. E aí você pode ter um mecanismo de uma gincana, talvez, com premiação, a chamada gamificação, né? Forçar o aluno a ir atrás e aprender em forma de game. Isso é muito bacana. Talvez você pode pegar, eu já vi, aqueles copos de isopor que é para beber coisa quente. Se você colocar o nome, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João, é, Atos Romanos, 1 Coríntios e 2 Coríntios, você vai empilhando, eles vão ter que colocar na ordem correta, na ordem canônica correta. Se você não tiver esse copo, eu acho que deve ser até um pouco caro esse copinho, mas um papel, você corta o papel, tá ali, faz 2 vezes isso, e aí você vai, quem montar primeiro aqui ganha uma caixa de paçoquinha. E aí assim vai, é uma forma deles se enturmarem e aprenderem a sequência bíblica. Quantas eu uma vez estava dando uma aula e eu pedi para abrir em segunda na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E um abriu em segunda crônica, o outro em primeira crônicas. Meu Deus, assim não dá. Tem que depois daí a gente fez essas brincadeiras, essas dinâmicas, para eles aprenderem. Hoje eles estão afiados. Abre em Ageu, ele abre rapidinho, ele já está abrindo lá. Olha aí. Nível hard aí já, viu? Ageu é difícil. Tá, o nível está subindo. Então, o importante sempre é que o aluno ele saia da sua classe com aprendizado, né? E no outro domingo você retome o conhecimento, pergunte a ele, lembra ele o que foi passado, certamente vai ser uma bênção, professor, a sua aula, ore por eles, lance desafios durante a semana para eles lerem alguma coisa, alguma atividade que você queira e diversifique a sua aula, que vai ser uma bênção, né? Aqui é o momento de nós tratarmos a lição, de trazermos uma ajuda para você, mas com certeza o Espírito Santo também vai falar ao teu coração e vai ser uma aula muito abençoadora, tanto para você, porque enquanto a gente ensina, a gente aprende, e como também para os seus alunos, para que eles também venham aprender a palavra de Deus. Para nós encerrarmos, vamos fazer uma oração de agradecimento. Eu vou pedir ao Reinaldinho para fazer esta oração e assim a gente vai encerrar o nosso episódio 3 da EBD em Síntese em Podcast, este podcast promovido pelo nosso Departamento de Ensino e Educação Cristã da nossa EADERN, a quem nós mandamos a nossa saudação, ao pastor Reinaldo Odilo, que é o diretor do DENEC, e também o pastor Martim Alves da Silva, que é o pastor presidente da nossa igreja. Que Deus abençoe a todos, a diretoria, e a todos vocês que estarão assistindo o nosso podcast. Que Deus abençoe a todos. Reinaldo.
Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus amado Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor, cada um nas suas casas, Senhor, gravando este episódio. Estamos aqui com nossos queridos professores, Senhor, que estão nos ouvindo, Senhor, estão nos assistindo, meu Pai. Que Teu Espírito Santo venha instruir cada um deles, Senhor. Que Teu Espírito Santo venha guiá-los, Senhor, nessa aula, Senhor Jesus. Que não possa ser apenas, Senhor, uma aula de mostrar fatos, mostrar fontes históricas, não, Senhor, mas que seja uma aula que Teu Espírito Santo seja presente, Senhor Jesus, que através da aula, que através da EBD, Senhor Jesus, vidas possam ser alcançadas, vidas possam ser restauradas, Senhor Jesus, que corações possam ser mudados, Senhor, assim como o Senhor mudaste o coração do apóstolo Paulo no caminho de Damasco, Senhor, nos ajuda, meu Pai, assim como o Senhor mudaste o coração de Pedro, Senhor, aquela pessoa dura, bruta, que o Senhor lapidou com o Teu Espírito Santo, se tornou um grande homem de Deus, o Senhor nos ajuda, meu Pai. Nos ajuda a ter uma fé genuína, uma fé livre de vícios, uma fé livre de heresias, Senhor Jesus. Que nosso coração não tenha, Senhor, uma teologia morta, Senhor, mas que seja uma teologia viva, Senhor, uma teologia prática que possa ter raízes, Senhor, no nosso cotidiano, Senhor. Nos ajuda a ser, em suma, Pai, mais crentes, cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Que todos fiquem na paz do Senhor.